Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou comentar aqui um recorte de uma pregação que aconteceu na Congregação Cristã no Brasil. Este ancião de fala hispana, ou sei lá se ele estava fingindo, ou um brasileiro falando em castelhano, porque é bem sofrível o dialeto, o linguajar dele. Mas enfim, não vou entrar neste mérito. Eu quero que você preste atenção no que ele disse. É impressionante a falta de preparo dos obreiros, dos anciãos, dos cooperadores, daqueles que fazem a obra na congregação cristã. A palavra de Deus, ela nos orienta a manuseá-la bem. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala, olha, se você é o pregador da palavra, se você é o ministro da palavra, e Paulo estava escrevendo para exortar o seu jovem pastor Timóteo, ele diz para Timóteo, manuseia bem a palavra. Ou seja, estude-a, faça análise do texto, faça exegese bíblica, faça o seu dever de casa antes de ir ensinar aos outros. E ele ainda fala, isso que você está pregando é muito importante, tanto para a sua salvação, quanto para a salvação daqueles que vão te ouvir. Então não é uma coisa qualquer. Voltando aqui para o ancião, o que ele fala aqui é um impropério terrível sobre ceia. Aguarde aí, porque com certeza valerá a pena você assistir mais este vídeo. Bem, mas antes vamos para os nossos recados. Primeiro recado importante aqui é que no dia 30, às 22 horas aqui no canal, vamos sortear uma Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas com apócrifos. Vai lá, se inscreve na plataforma do Apoia-se do CACP, seja nosso patrocinador e talvez no dia 30, às 22 horas, você pode ser sorteado com esse brinde. Não só ela, tá? Nós vamos sortear também alguns livros, entre eles o livro aqui Super Crentes do pastor Paulo Romeiro. Outra informação relevante é o nosso aplicativo feito para todas as plataformas de celulares. E se ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Ajude-nos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos lá então aqui ouvir o ancião e logo em seguida eu volto para comentar. Elaine, porque estava aguardando passar a Santa Cena passada, Deus preparou de estar em Jardim IP, ou Vila IP, alguma coisa assim, aqui em Sumaré, na Santa Cena. E nessa Santa Cena, irmãos, Deus dava de falar que a sangre de Cristo, irmãos, não é uma representação, hermanos, é a sangre de Cristo. A copa é a sangre de Cristo. E temos que crer, hermanos, que é a sangre. E incluso, hermanos, que solo não há, hermanos, diferença ou não melhora tomando uma transfusão de sangue se a pessoa, se o corpo está morto. Mas se o corpo está vivo, é meter a sangre, hermanos, e ele vai melhorar. Pode estar em la UCI, pode estar mal. Hermano, tomou a sangre, mesmo a color se cambia. E havia, hermanos, e o Senhor falava, nesta Santa Cena, ao tomar a copa, Deus vai fazer uma obra. Aquele que sentir isso em tua vida, Deus vai fazer um câmbio, vai ser sanidade. Veja que ele fala, queridos, isso é gravíssimo, que não é um símbolo, é o sangue mesmo de Cristo. Então a ceia, ela se transforma em sangue do Senhor Jesus. É a mesma doutrina da transubstanciação pregada pela Igreja Católica. Óbvio que se você for olhar no credo, se você for questioná-los, eles vão dizer que não. Mas o que esse homem aqui falou, e eu conversei já com outras pessoas, e obreiros inclusive da congregação, eles disseram para mim que é isso mesmo. Se você se lembrar o último vídeo que nós falamos deste tema aqui, o nosso irmão, o ex-diácono Léo, que foi da CCB por muitos anos, ele contou aquele lance do fermento, porque ao contrário do que ensina a Bíblia,
que os elementos deveriam ser sem fermento, já que a ceia foi instituída no dia da Páscoa, eles colocam fermento no pão, que simboliza o pecado da humanidade. Então, ao contrário da ceia pascal, eles tacam fermento no pão. E a irmã que está fazendo o fermento do pão, inclusive a esposa do nosso irmão Léo, fazia esse pão para a ceia, e ela esmurrava com o véu na cabeça, amassando o pão, e ela esmurrava a massa para fazer Jesus sofrer pelos nossos pecados. Quer dizer, essa ideia que ela tinha já é uma ideia de transubstanciação. Ela estava acreditando que aquele pão ali era o corpo de Cristo literal. E o que esse ancião vem trazer aqui corrobora com o que foi falado pelo Léo e traz mais iluminação sobre o assunto, mostrando que, na verdade, de fato, muitos dentro da congregação creem na doutrina católica da transubstanciação. Ora, tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo, eu estou pondo aí os textos para você conferir, vai deixar claro que a ceia do Senhor é memorial, em memória de mim. Ora, Jesus está com o pão na mão, o cálice ali, como é que aquilo ia virar sua própria carne? É muito claro que essa ideia não faz sentido. Ele mostra que aquele pão simboliza o corpo dele que ia ser partido e aquele suco simbolizava o seu sangue que ia ser derramado. Nada além disso. Transubstanciação é uma doutrina herética que transforma o culto católico, a missa católica, num serviço ou numa liturgia cruenta e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Outro absurdo que a congregação faz, ou até outras igrejas evangélicas fazem, é o enterro do resto da ceia. Meu Deus do céu, sobrou o pão, sobrou o cálice, dá para as crianças comerem, dá para alguém levar embora, é até pecado jogar comida fora. Porque terminou o ato litúrgico, qual é o problema de usar aqueles restos? Não, enterram-se. Olha o absurdo, enterra-se. Outra informação que é, assim, bestial, uma obtusidade gigantesca sobre a ceia na CCB, é que eles têm lá um tanto de pão e um tanto de cálice. Se falta suco e se falta pão, quem ficou sem não come. Meu Deus do céu. É só ter mais um pouco de pão na cozinha, um pouco de cálice na cozinha da igreja. Então, assim, irmãos, esse misticismo que vem lá da Idade Média, porque a transubstanciação dentro da Igreja Católica começa no século XII, século XIII, quando uma freira francesa morde a língua com a hóstia na boca, e aí começa essa mitologia dentro da Igreja Católica e acaba respingando dentro de algumas igrejas evangélicas até hoje. E não é só a CCB não, você vai encontrar em muita igreja evangélica, na hora da oração da ceia, o pastor consagrando os elementos, e há muitas denominações que enterram os restos que sobram da ceia. Isso é misticismo, esse tipo de prática mística é desaprovada pela Bíblia Sagrada e isso não está de acordo com os ensinamentos basilares do Evangelho de Jesus. Então, lamentavelmente, a congregação ela ainda tem um longo caminho para crescer na graça e no conhecimento, porque eles vivem em confusões, heresias, dissoluções, eles vivem sem saber que não sabem. Este é o mais grave. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, entre em contato. Quem quiser PDF de ceia, nós estamos à sua disposição. Um abraço e Deus te abençoe.